Bom dia, Diego, Brown, Luizão, agora foi no YouTube. Galera, como tá muito frio por aí, aqui eu tô num frio, tudo bem que eu sou meio resistente ao frio, mas não tem muita resistência ao frio não, mas tô com frio que tá difícil de sobreviver. Toda encapotada aqui. Bom dia, Lília. Má, bom dia. Galera, esperar uns 2 minutinhos aí, até 11h02 aí, pra galera entrar, beleza? Enquanto isso, hoje eu não vou espelhar tela nenhuma, né, no YouTube, mas quem quiser acompanhar, né, pelo YouTube ou pelo Instagram, tanto faz, beleza? Aqui em Recife tá tranquilo. Ah, aí em Recife eu não tenho dúvida que tá tranquilo, deve estar bem tranquilo mesmo. Aqui, ó, 2 blusas, 300 cores, 300 roupas para conseguir passar menos frio. Aqui quantos graus tá agora? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Quantos graus tá aqui agora? 14, com a sensação de uns 10. E aí, Leandro, João. Aí tá quantos graus em Recife, Brown? Aqui tá 14, não parece que tá tão frio, mas tá frio. Todo mundo de blusa. Tá certo? Vamos lá, galera. Já deu para esperar um pouquinho aí a galera entrar. Beleza. Então, a gente vai falar na aula de hoje como melhorar a mobilidade de tornozelo do seu aluno. Para que serve tanto essa, né? Por que a gente colocou tanta ênfase? Por que eu trouxe esse tema para a aula? Não é um tema que é muito discutido, né? As pessoas não dão tanta importância às vezes para isso, mas levando em consideração o quanto isso fica prejudicial para o nosso aluno, a gente deveria falar mais sobre isso, né? Então, por isso que eu coloquei aí como tema. Deixa eu ver aqui mais, o Giba entrou. Nossa, tá 21 graus aí? Que maravilha, hein, Brown? Neila, bom dia. Suricato, bom dia. Beleza. Então, a mobilidade ela está diretamente ligada à falta de equilíbrio do nosso aluno, à estabilização, né? Se ele tem pouca estabilização, de tornozelo principalmente, né? Que é o tema da aula de hoje, e explosão, ou seja, força elástica. Então, tudo, se meu aluno é encurtado de mobilidade de tornozelo, né, de dorsiflexão, por exemplo, ele vai ter muita dificuldade na explosão, então na força elástica, ele vai ter falta de equilíbrio, né, e estabilização também. Então, por isso que é tão importante, principalmente para os movimentos ginásticos aí, né? Então, a falta de mobilidade vai influenciar diretamente no desempenho do seu aluno em todos os agachamentos, por exemplo. Então, né, nos agachamentos, desde o air squat, né, ao front squat, overhead squat, fica mais difícil ainda, back squat, todos os agachamentos, incluindo o pistol, né, porque é um agachamento unilateral. Nas aterrissagens, por exemplo, da caixa, né, do box jump, quanto do double under, beleza? E coisas simples, né, do dia a dia dele, como descer uma escada, descer um degrau. Então, tudo isso vai influenciar, né, se ele tem pouca mobilidade, vai acabar influenciando nesses exercícios ou no dia a dia, aí, como descer escada, beleza? Então, né, só para
revisar e a gente precisa trabalhar a mobilidade de tornozelo exatamente para a gente não ter esses problemas que eu vou citar aqui agora. Então, a gente consegue identificar facilmente nos nossos alunos essa mobilidade de tornozelo, né? Por exemplo, né? Nos agachamentos. Deixa eu só colocar aqui rapidinho, gente. Enquanto isso, galera, se tiver alguma dúvida, alguma coisa aí que vocês forem querendo tirar, pode tirar tranquilo, hein? Beleza. Então, nos agachamentos e no pistol, os nossos alunos vão ter, né, uma ausência ou escassez de mobilidade, a gente vai conseguir identificar porque eles tiram o calcanhar do solo. Então, foi igual o Brawl falou aí, que no pistol é sofrido, né, o tornozelo. Por quê? Porque o nosso aluno vai querer compensar a falta de mobilidade que ele tem lá no tornozelo, jogando o tronco para frente. Então, o calcanhar, se ele manter o calcanhar no solo, ele vai querer jogar o tronco para frente para tentar compensar a falta de mobilidade. Então, toda a falta de mobilidade que a gente vai compensando, isso para todas as articulações. Especificamente sobre a aula de hoje de tornozelo, é isso que vai acontecer. Se o seu aluno conseguir manter o calcanhar no chão, na hora que ele começar a agachar, ele vai querer jogar o tronco para frente para compensar, ok? Então, se você vê que seu aluno começa a jogar muito tronco para frente, e a hora que você pede para ele acertar o tronco, o calcanhar dele sai ou ele não consegue agachar tanto, provavelmente a mobilidade de tornozelo dele que a gente vai ter que começar a trabalhar aí. Ou se não, quando deixa, né, o tronco reto, o calcanhar começa a querer sair. Então, mesma coisa. Jogar o joelho para frente, né? O aluno acaba jogando o joelho para frente na hora de agachar e não consegue jogar o quadril para trás. Quando ele joga o quadril para trás, ele joga o tronco para frente. E outra coisa aí, né, é deixar os joelhos entrarem. Então, né, quando ele consegue manter o calcanhar, o joelho acaba ficando valgo, ele entra, né? Então pode ser os dois ou um só. Às vezes o seu aluno por algum motivo teve algum encurtamento, né, devido a alguma lesão que teve. Tem aluno, por exemplo, tem aluno meu que tem pino. Então é muito difícil para ele conquistar alguns movimentos, óbvio, pela limitação do pino mesmo. Por mais que eu trabalhe mobilidade e tudo dele, ele já tem pino há 15 anos, né? Não é uma coisa que tá fácil de ganhar essa mobilidade. Aí é uma limitação que não tem muito, né, para onde ir. A gente vai né, corrigir o movimento dele até o limite que der. Beleza? Deixa eu ver mais alguém aqui que entrou. Glauco também sempre presente aí. Muito bom. A Bru, que também está sempre presente. O William, Daiane, muito bem, galera. Beleza. Então, as coisas que a gente consegue identificar é nisso. No tronco para frente, no calcanhar saindo ou no joelho que pode entrar. Ou os dois ou um só. Tá? Então, ficar de olho nesses pontinhos aí que a gente já vai conseguir identificar se essa mobilidade pode ser, se esse erro está acontecendo por falta de mobilidade de tornozelo. Na aterrissagem, né, então seja ela da corda ou seja ela do box jump, por exemplo, o joelho ele fica, normalmente, né, para quem tem mobilidade de tornozelo, ele vai ter algumas dificuldades. Então a gente vai conseguir identificar no nosso aluno se ele tem falta de impulsão. Então, como eu falei, a mobilidade está diretamente ligada à nossa impulsão. Por quê? É como se fosse uma mola. Se a gente pegar uma mola e apertar ela só um pouquinho, ela vai saltar aquele pouquinho. Se a gente conseguir apertar bastante essa mola, ela vai saltar mais. Então, por exemplo, né, como se fosse uma pequena flexão com salto. É isso que eu vou conseguir saltar. Ó. Agora, se eu aumentar, né, apertar mais a mola, aumentando a flexão lá, ó, eu consigo saltar muito mais. Beleza? Então, se eu não tenho essa mobilidade para apertar essa mola, depois eu não vou conseguir aumentar minha explosão. Então, alunos que têm muita dificuldade em saltar, né, na caixa, não conseguem a altura da caixa ou até mesmo
do double under, por exemplo, pode ser que seja pelo encurtamento de tornozelo. O joelho valgodinâmico. Galera, isso é olhar clínico de ficar vendo sempre o nosso aluno, tá? Então, o joelho valgodinâmico, ele pode ser feito, né, antes do salto, então na fase inicial do salto, do box jump, por exemplo, ou na aterrissagem. Então, né, aqui o aluno, ele vai jogar o joelho para dentro e vai voltar. Ou antes de saltar na caixa, na hora de pegar a impulsão, ele joga o joelho para dentro e depois estende, tá? Então, isso pode ser, está diretamente ligado à falta de mobilidade de tornozelo dele. E isso é uma coisa muito importante da gente corrigir no nosso aluno, tá? Então, colocar a caixa mais baixa e filmar ele, né? Se o aluno for visual, filma ele, mostra para ele. Fala para ele tocar, né? Se o aluno for sinestésico, por exemplo, fala para ele tocar a sua mão lá no joelho, tá? Então, tocar a sua mão lá com o joelho, certo? Então, alguns estímulos podem ajudar ele nisso, beleza? Esse joelho valgodinâmico é muito prejudicial, principalmente para a articulação do joelho. Eu tenho, meu joelho, ele é valgo mesmo, ele já é valgo, porque meu pé é chato, então naturalmente, eu tenho que fazer uma força excessiva e fortalecer principalmente o glúteo médio para melhorar isso. Porque a minha mobilidade de tornozelo, ela é boa, só que se eu não fortalecer meu glúteo médio, meu joelho tende a vir para dentro, tá bom? E ele não consegue fazer um bom amortecimento, né, das aterrissagens. O que significa isso? Com certeza você já viu seu aluno saltando na caixa e escutando aquela porrada, né? Significa que ele não está conseguindo amortecer, ele está caindo seco, né? Isso pode também pode ser um pouquinho de consciência mesmo, mas às vezes pode ser por falta de mobilidade. Porque, de novo, é a mesma coisa da mola, né? Se eu pegar uma mola que ela é rígida, ela vai bater seco, ela não vai bater amortecendo, né? Como se fosse um amortecedor de carro. Quando o amortecedor de carro não tá bom, ele bate seco, né? Ele não bate e amortece o impacto. É a mesma coisa quando o nosso aluno salta lá na caixa. Então, ele salta, ele não consegue amortecer, porque se ele amortece, o calcanhar dele, se ele flexiona o joelho, o calcanhar dele sai. Ou vira valgodinâmico, né? Que valgodinâmico é aquele que entra e volta. Pode ser um só ou pode ser, na maioria dos casos, são os dois, tá? Que entram. Por exemplo, eu tenho o caso de uma aluna minha, que ela tem... ela faz vários movimentos bem mais complexos, por exemplo, bar muscle up, sobe corda com facilidade, enfim, e ela não consegue fazer o pistol de jeito nenhum. Então, por quê? Mesmo o agachamento dela, ela tem muita dificuldade com o tornozelo, ela tem muito encurtamento de tornozelo. Então, a gente vem ganhando isso com o tempo, e o dela são os dois. Então, ela não tem nenhuma lesão, né, nunca teve nenhum entorse, nada que ocasionou isso. Mas a gente tem que trabalhar isso constantemente, porque acaba atrapalhando. Ela salta na caixa bem, só que ela acaba cometendo, quando está cansada, esses erros de deixar o joelho valgodinâmico ou de tirar um pouquinho o calcanhar. Tá? Então, a gente não pode... É aquilo que eu falei, a gente tem que ser incansável, galera. Como profissional, a gente tem que ser incansável. Não dá pra... não, o tornozelo dela é assim mesmo. Ela é encurtada mesmo e tudo bem, né? A gente tem que ir trabalhando de várias formas que ela consiga chegar no movimento ideal, né? Então, pode ser que ela não sinta nenhuma dor agora, mas lá pra frente, se continuar fazendo isso, a pressão no joelho dela aumenta muito, né? Só ver aqui se vocês... Travou? Travou aí, Léo? O Brau falou aqui que travou. No Instagram, será? Deixa eu ver aqui. Melhorou? Se não, tenta aí no YouTube, porque no YouTube tá no cabo, galera. Então, ali vai travar menos do que aqui no Instagram, se estiver travando, tá? Muitos dos nossos alunos chegam com a falta de mobilidade de tornozelo, joelho e quadril. Exatamente. É isso aí, Brown. É exatamente isso. Então, a maioria dos nossos alunos chegam mesmo. Foi o ponto que o Brown colocou aí, de que os nossos alunos eles chegam com falta de mobilidade de tornozelo,
joelho e quadril. Por quê? Porque, na verdade, a gente nasce a maioria das pessoas nasce muito flexível. Só que aí o que acontece? A pessoa vai deixando de fazer, e tudo que a gente vai deixando de fazer, a gente vai desaprendendo, né? E vai atrofiando cada vez mais, vai só fortalecendo e não vai alongando. Então, a nossa vida foi se adequando para a gente ficar menos flexível. Então, vamos falar das cadeiras, por exemplo. As cadeiras normalmente estão cada vez mais altas, né? Então, o nosso quadril nunca fica mais baixo do que o nosso joelho, e nisso vai se tornando, né? Dificilmente eu vejo, por exemplo, eu sento num puff com facilidade, porque eu não tenho falta de mobilidade. Agora, para pessoas que têm, né, estão acostumadas a sentar numa cadeira alta lá, sentar num puff é tipo a morte, porque a pessoa fica precisando de muito mais mobilidade de quadril do que sentar numa cadeira, né? Então é por isso. Agora, galera, antes de discutir as estratégias para melhorar a mobilidade do nosso aluno, vale a pena a gente discutir como a gente avalia isso, né? Porque foi como eu falei, todas as vezes que eu dei alguns exemplos, eu falei, pode ser que seja falta de mobilidade de tornozelo. Isso pode ser que seja falta de mobilidade. Então, poder ser e ser é diferente, né? Então, como que a gente vai avaliar essa mobilidade? É uma avaliação bem simples, tá? Eu não peguei nenhuma fita métrica aqui, mas aí vocês com seus alunos, vocês peguem a fita métrica e é fácil. A gente, de preferência, que seu aluno faça isso descalço, tá? Sem tênis, porque às vezes alguns tênis têm uma folga maior atrás, não são tão retinhos. Então, descalço, em posição de lunge, em frente à parede, tá? Então, aqui dessa forma. Finge que eu estou de frente para a parede, eu vou fazer aqui no rack para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Então, descalço. O seu aluno vai ficar com o pé 12 centímetros da parede. Então, ele vai ficar lá 12 centímetros da parede. E sem tirar o calcanhar do solo, ele tem que encostar o joelho lá na parede, ok? Então, óbvio que isso vai já dar uma boa impressão de quanto ele consegue ter de mobilidade. Ele não consegue de jeito nenhum encostar o joelho lá na parede. Tenta com 10 centímetros. E coloca com 8. Então, você vai conseguir mensurar o quanto o seu aluno tem que ganhar de mobilidade. E vale a pena também vocês irem reaplicando esses testes, tá? Então, faz com o seu aluno lá, coloca os 12 centímetros da parede até a ponta do pé dele, ajoelhado, e tenta fazer com que ele projete o joelho dele encostando lá na parede. Cuidado para ele não fazer o joelho para dentro, tá? Então, joelho reto, vai com o joelho reto até encostar a parede lá. Beleza? Eu vou refazer de novo para quem entrou agora e não viu. Bora. Então, ponta do pé a 12 centímetros da parede, vai medir lá bonitinho e vai encostar o joelho lá na parede. Beleza? Então, dessa forma dá pra gente mensurar se realmente aquela suspeita que a gente tinha do meu aluno ter um encurtamento de tornozelo é real ou não, porque às vezes a gente tem uma suspeita que é mobilidade de tornozelo e pode ser falta de mobilidade de quadril, por exemplo, tá? Então, dessa forma a gente já consegue mensurar lá. Beleza, conseguimos identificar que era mobilidade de tornozelo mesmo, tá? E agora, com que eu posso ajudar o meu aluno? Então, a gente pode trabalhar, primeiro, com a liberação, né, miofascial, da panturrilha e da fáscia plantar. Então, pode ser com um rolinho ou pode ser com um PVC, beleza? Você pode fazer a autoliberação, né, você mesmo faz, ou você pede para alguém fazer. Então, vou mostrar aqui como que você faria em você. Então, a gente vai colocar
o PVC lá no chão, primeiro a gente vai fazer uma liberação de panturrilha. Então, a gente vai deslizar a panturrilha lá no PVC. Quem tiver o rolinho, perfeito. De preferência unilateral, tá? Não faz com os dois pés ao mesmo tempo, faz com uma perna primeiro. Então, a gente vai aconselhar o nosso aluno a colocar a pressão lá na panturrilha e deslizar para frente e para trás. Coloca o pé diagonal para fora, coloca o pé diagonal para dentro, beleza? Então, é importante que vocês consigam fazer essas variações, porque às vezes, né, uma parte tá um pouquinho mais rígida do que a outra. Então, eu sempre gosto, em questão de mobilidade, de fazer liberação, mobilidade e ativação, tá? Então, toda vez que eu vou trabalhar a mobilidade do meu aluno, eu sempre faço liberação antes de trabalhar a mobilidade. Isso já vai ajudar ele a trabalhar um pouquinho a mobilidade lá na frente, beleza? Então, sempre libere, mobilize e ative, ok? Beleza, eu fiz isso na minha panturrilha, tanto com o PVC, com a barra ou com um rolinho, beleza? Perfeito. Depois eu vou fazer passando na sola do meu pé. Então, na face, aqui, ó, plantar. Eu vou passar no meu pé inteiro, mas, de preferência, o que a gente vai fazer? Tanto lá no pontinho da panturrilha, quanto agora na parte da sola do pé. A gente vai fazer 10 movimentos, né? Então, a gente vai passar pelo pé inteiro, 10 movimentos. Bem provável que você encontre um pontinho mais dolorido do seu pé. Por exemplo, para mim é sempre a parte do arco do pé. Porque meu pé ele é chato. Então, toda vez que eu passo ali no arco do pé, ele reclama um pouquinho. Significa que ali ele precisa de um pouquinho mais de atenção. Então, eu vou passar 10 vezes em todo o meu pé e depois eu vou ficar 30 segundos num pontinho específico que está mais dolorido. Tá? Então, por exemplo, eu vou passar 10 aqui. Terminei os 10, eu vou dar uma atenção maior durante 30 segundos para aquele pontinho que é mais dolorido, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Às vezes, de um lado vai ser a parte interna do seu pé, por exemplo, né? O arco do pé. Para outro pode ser a parte de fora do seu pé, tá bom? Então, a liberação da fáscia, né, plantar, ela está ligada também com a nossa mobilidade de tornozelo. Então, por isso que é importante a gente passar lá o PVC no pé. Beleza? Então, como eu falei, já liberei lá, agora eu vou fazer a mobilidade. Nessa parte de mobilidade de panturrilha primeiro, a gente vai fazer o ankle. Então, eu vou colocar o calcanhar o mais próximo que eu conseguir da parede, coloco o pé lá para cima e aproximo o quadril da parede, sem flexionar o joelho, com o joelho bem estendidão. E aí a gente vai fazer 10 movimentos dinâmicos, então vai e volta, vai e volta. E no 10º movimento a gente vai ficar 30 segundinhos lá, então aí fica estático. Beleza? Então, fazer o movimento primeiro vai melhorar, porque se às vezes você está tão encurtado que se você puxar de uma vez e ficar, ele não vai conseguir, você não vai conseguir alongar tão bem. Então, a musculatura vai relaxando aos poucos que você vai fazendo os movimentos, tá bom? Então, o primeiro movimento é esse. E a segunda mobilidade que a gente pode fazer é também com o pé na mesma posição, só que em vez de aproximar o quadril da parede, eu vou aproximar o joelho. Então, aproximo o joelho e volta. Joelho e volta. 10 repetições e na 10ª fica com o joelho o mais próximo da parede. Tá? Vou mostrar o outro lado. Então, ó a diferença que eu falo, né? Mostrei o lado esquerdo. Eu já rompi o ligamento dos 2 pés, mas o do pé direito já faz bastante tempo,
né? Já faz uns 15 anos aí. E beleza, eu não sinto mais incômodo nenhum. O meu pé esquerdo faz cerca de 2 anos que eu rompi o ligamento do pé esquerdo. Então, o que que acontece? O meu pé esquerdo, eu ainda sinto um pouco ele. Então, vocês viram a mobilidade que eu tive do lado esquerdo, ó. Então, ó, esse é o máximo que eu consigo ir. E já incomodando bastante. Já o lado direito, ó como vai muito mais. E não dói tanto, tá? Então, é importante ir tentando equilibrar isso, porque esse desequilíbrio vai causando uma sobrecarga do outro lado, certo? Então, a gente tem que ir aprimorando, dando mais atenção ainda para esse pé que dói, que tem menos mobilidade, tá bom? Eu tenho frouxidão ligamentar, né? Então, os meus ligamentos, eles são todos frouxos do corpo inteiro. Então, os meus 2 ligamentos romperam exatamente por conta disso. Então, eu tenho que dar mais atenção a isso. Eu não tenho problema de mobilidade, né? Se você for ver, mesmo do meu pé esquerdo, que é o menos móvel, eu tenho bastante mobilidade de comparado às outras pessoas por conta da frouxidão ligamentar. Mas, mesmo assim, eu não posso parar de trabalhar, certo? Ok. Mobilidade nunca é demais, é aquela história, né? E o terceiro exercício de mobilidade de tornozelo é um bem simples, que a gente pode fazer sentado, pode usar uma anilha ou não, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai sentar em cima do calcanhar. Então, aqui, para a gente alongar mais tibial, tá? Então, calcanhar juntos e eu vou sentar em cima do calcanhar. Para muita gente, essa posição já é muito desconfortável, tá? Então, beleza, só tenta inclinar um pouquinho o tronco para trás, se conseguir. Agora, se o seu aluno, beleza, aqui tá tranquilo, não estou sentindo muito. O que ele vai fazer? Colocar a pontinha do pé dele ou numa anilha, né? Quanto maior a anilha, melhor. Ou, né, até num PVC aqui, ó. Então, vai aumentar a angulação. Por exemplo, para mim, que fui ginasta a vida inteira e tenho uma boa flexibilidade de flexão plantar, então, por exemplo, eu consigo fazer essa mobilidade até em pé. Não sei nem se dá para ver aí. Então, eu faço a flexão plantar completa. Então, a gente tem que sentir no nosso aluno, por exemplo, sua aluna sempre foi bailarina, então ela vai ter uma boa flexibilidade plantar, tá? Mas ela tem que continuar trabalhando isso, tem que sempre deixar desafiador, independente, né? Mas ela já é bem flexível, não precisa mais. Não, ela tem que manter aquilo, para ela conseguir manter, ela tem que continuar alongando, beleza? Então, basicamente, galera, calma aí. Basicamente, hoje, a gente falou, então, só recapitulando aí, sobre o que a mobilidade de tornozelo pode ocasionar de prejuízo para o nosso aluno, né, nas aterrissagens, dos saltos, tanto de corda quanto do box jump, por exemplo. Do encurtamento, né, de tirar o calcanhar e de, por exemplo, nos agachamentos ele jogar muito tronco para frente para compensar a falta de mobilidade, né? E aí eu passei para vocês um teste de mobilidade de tornozelo e também depois eu passei algumas mobilidades que a gente pode trabalhar. Então, vocês trabalhando esses tipos de mobilidade, aplicando esse teste nos seus alunos, vocês vão conseguir ter um resultado melhor nos movimentos de pista, ou de agachamentos, de saltos, tanto de corda quanto de caixa, e o seu aluno também vai entender que descer escada vai ficar um pouco mais fácil, né? Para quem não entendeu aí do lance da escada, porque quando ele desce para o próximo degrau, ele precisa ter fazer um movimento de dorsiflexão maior do que ele faz para subir a escada, para descer, por exemplo. Beleza, galera? Alguma dúvida aí? Deixa eu ver aqui, rolar aqui para ver se tem alguma coisa. No YouTube tá bom. É que teve uma hora que deu uma travadinha aí, né, galera?
Novo Hamburgo, a Bruna tá falando que Novo Hamburgo tá 10 graus. Tá pior que aqui, misericórdia, Deus me livre, detesto frio. Por favor, me convidem para lugar de calor. É isso aí, galera, muito obrigada. Valeu aí por terem interagido aí. E é isso aí, até segunda-feira tem live de novo, hein? Segunda, live às 11, beleza? Valeu, galera!